Então, pessoal, vocês sabiam que alguns anos atrás eu passei por uma depressão profunda, com crises de ansiedade. Eu tinha menos de 20 anos, estava no início da faculdade, e isso foi uma coisa que desestruturou a minha vida. Por quê? Porque eu não conseguia nem estudar, que é uma coisa que eu faço naturalmente e eu gosto de fazer até por hobby. Então, eu falo para vocês não se julgarem jamais. Porque eu naquele momento, passando numa federal, um dos primeiros lugares e tal, com aquele prestígio, início de uma faculdade, de um novo tempo na época de todo mundo, né, quando você entra na faculdade, e entra numa crise de depressão e todo mundo fala: nossa, a Lara não tem motivo algum para estar com depressão e tá com crise de ansiedade. Então eu falo para você não se julgar. Pois é, eu falo para vocês que não foi uma fase fácil da minha vida, porque eu não concordava com o que eu estava passando, que eu sempre fui uma pessoa que cuidou muito da minha alimentação e sempre fiz atividade física. Então eu falo que quando você entra na questão de uma depressão, de crise de ansiedade, eu falo, como eu falei anteriormente, primeiro para você não se julgar. Naquela época eu não entendia, mas hoje, com todo o conhecimento, experiência de vida que eu tenho, eu sei que eu estava fora do meu lugar, de acordo com a visão sistêmica, né? Eu era a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, a mãe dos meus irmãos, eu era a salvadora, a heroína de todo mundo. E lógico, pessoal, que eu não perdi essa questão de heroína. Hoje, ela ainda atua em mim. No entanto, eu tô aqui como terapeuta e como coach, mas isso se tornou algo que dentro de cada lugar que eu estou, eu vou me posicionar. Hoje em dia eu tenho consciência que com a minha mãe eu vou ser a filha dela, com a minha avó eu vou ser a neta dela, com meus irmãos eu vou ser apenas o irmão, com meu pai eu vou ser apenas a filha dele. Vocês compreendem? E naquela época eu não compreendia. Só que a virada naquela época foi a questão de focar na respiração. Gente, 2003, o YouTube, se tivesse alguma coisa, era muito precário. Formação no Google também. Então, assim, eu passei a me observar. Eu sempre falo para as pessoas se observarem, né? Não tem um orar e vigiar, e a questão do vigiar, e a gente tem que orar, mas o vigiar é muito importante. Comecei a observar e eu vi quando eu ficava quietinha, fazendo as respirações bem profundas, eu ia voltando para mim, ou seja, não era para olhar para os outros, eu tinha que olhar mais para mim. Então eu entendi que o meu aprendizado da questão da depressão e das crises de ansiedade era porque a Lara estava esquecendo dela. E todas as vezes que você se esquecer de você, vai vir alguma desestruturação na sua vida, vai vir alguma doença e vai te obrigar a olhar para você. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida sobre essa questão de crise de ansiedade, de depressão, de reatividade, né, da inteligência emocional que nós precisamos tanto na nossa vida, você pode estar enviando uma pergunta para mim e eu também te ofereço as minhas sessões online, onde a gente pode estar trabalhando isso em você, para você estar construindo essa inteligência emocional